bem-vindo à sua sala de aula virtual. Então, na sequência nossa, né, ainda da unidade 5, falamos ainda sobre a divisão regional do IBGE, onde nós vimos que ela é caracterizada por ser uma região natural, né, ou ainda chamada de região homogênea, e nós vimos nos slides anteriores, né, do vídeo anterior, do vídeo 5, nós vimos então a região norte e a região nordeste. Nessa sequência, nós vamos ver então a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, né? Que mais tarde nós vamos ver lá, quando a gente estiver falando da geoeconomia, que essas regiões aqui, na verdade, vão compor apenas um conjunto regional, né? Mas vamos lá então, vamos falar então da divisão regional do IBGE. Ela é formada pelos estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Apresenta um relevo bastante acidentado, com muitos planaltos e serras, como é o exemplo da Serra da Mantiqueira, né? Que causa um aspecto visual, uma beleza cênica muito grande essa serra. Esse relevo acidentado que ele possui, que é acidentado no sentido de que ele tem, né, grandes nuances, né? Altitudes são bem destacadas. Ele deu origem a muitos rios com corredeiras, que tem como aproveitamento econômico a produção de energia hidrelétrica. Então, olha aí o potencial econômico dos rios, especialmente esses rios de planalto, né, que permitem, então, a produção de energia hidrelétrica e também, né, ali ajudaria, facilitaria também a implementação da atividade industrial, né, que é a indústria e a produção de energia, elas estão intimamente conectadas, né? Tem como predominante o clima tropical de altitude, com temperaturas mais baixas, né? As temperaturas são mais baixas pelo elemento altitude, né? Mas também pelos ventos, pelas massas de ar frio que vem do sul. A vegetação varia de acordo com o clima, né? Você vai ver, por exemplo, ao norte de Minas Gerais, o clima é tropical semiárido, parecido com o que ocorre na região nordeste, o que resulta da ocorrência da vegetação de caatinga, né? Por exemplo, essa área é conhecida inclusive como Vale do Jequitinhonha, né? Uma região também que sofre muito com a seca. Quando o Nordeste, na região do Sertão, também tem uma escassez maior de água durante o ano, essa região também do norte de Minas Gerais sofre igual, né? Semelhante, porque é uma região que tem a mesma característica fisiográfica do sertão nordestino. Para ilustrar, nós vamos ver aqui então a região sudeste, que você vê em destaque, né, no mapa aqui pequenininho, com relação às outras 5. Mas aí você vai ver aqui Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né, cidade maravilhosa, aquela coisa toda, e o estado de São Paulo, né? Aqui vocês vão ver então as maiores cidades, a maior metrópole, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, a megalópole que forma São Paulo e Rio de Janeiro, dada a importância econômica e a alta concentração populacional nessa área, né? E também é uma área extremamente dinâmica pela atividade industrial, né, que se desenvolveu nessa região. Então aí vocês notem que há um diferencial muito grande com relação à região sudeste com relação às demais. Por quê? Porque aí ela teve uma dinâmica econômica que foi diferenciada, né? Por isso o IBGE também, ao caracterizar essa região, ela usou os aspectos econômicos, especialmente os industriais. Então as demais ele caracterizou como regiões homogêneas, né? Regiões com as mesmas características fisiográficas, mas a região sudeste ela foi caracterizada pela dinâmica econômica e pela política econômica que se desenvolveu nessa área, né? É realmente bem destacado, bem diferenciado das demais. Temos então a região centro-oeste também, que ela é formada pelos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Vocês vão ver aqui o Pantanal como uma das paisagens mais marcantes da região centro-oeste, é muito forte realmente, né? O aspecto, a beleza cênica que apresenta, o quantitativo de água existente na área, né? O regime das chuvas, né? Além do Pantanal, temos o Cerrado, que é a vegetação típica dessa região, com arbustos e árvores baixas,
resistentes aos períodos de seca, né? O clima predominante é o tropical, com invernos e verões chuvosos. O norte do Mato Grosso apresenta clima e vegetação mais próximos aos da floresta amazônica, né? Justamente pela proximidade com a vegetação amazônica, essa área do norte do Mato Grosso, né, mais próxima da região amazônica, sofre a influência da vegetação amazônica e menor do Pantanal. Mas ela faz parte de um complexo só, em razão justamente da formação territorial da região centro-oeste. Então, vocês estão vendo Mato Grosso do Sul, Goiás e aqui Brasília, né, o Distrito Federal, que compõe também, né, um alto nível de importância, porque ela é a capital do país, né, o centro administrativo e o centro do poder político do nosso país, né. A região centro-oeste aqui é muito conhecida também pelas atividades agropecuárias, né, especialmente a criação de gado de corte, né, gado para a produção de carne. Então é uma região também bem dinâmica, bem interessante do ponto de vista agrícola, né. Nós vamos ver então aqui no Pantanal, né? Aí vocês estão vendo a formação arbórea e também os animais, né? Especialmente muitas árvores, muitos pássaros. Aí vocês podem ver também o cerrado, né? Árvores de pequeno porte, todas retorcidas. O ipê amarelo que vocês estão vendo aqui, né? Então vocês estão vendo a característica aí do cerrado do centro-oeste brasileiro, que também tem ocorrência aqui no estado do Amapá, na região amazônica, um pouquinho diferente, mas característico por motivos dele ser de um clima mais seco, né? Onde a exigência climática e a escassez de água força essa vegetação a se adaptar a essa ausência de água, essa falta de água. A quinta e última região é formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem um clima predominante do tipo subtropical, com temperaturas baixas, podendo chegar abaixo de zero durante o inverno, né? Especialmente nos locais mais altos, ocasionadas pelas massas de ar frio que vem do sul. Há também vegetação de pinheiros, do tipo araucária, principalmente nos estados do Paraná e Santa Catarina. E os pampas, que ocorrem no Rio Grande do Sul. Então, os pampas, a área de campos grandes, pastos extensos que foram usados muito pela atividade agrícola, especialmente a pecuária, né, durante o período da expansão territorial brasileira. Então, também uma região que também tem um potencial agrícola muito grande, porque a região sul tem um tipo de solo que é um solo de origem basáltica, né, uma região que já foi vulcânica, e aí você tem sedimentos tirados dessas rochas basálticas que dão origem ao solo de terra roxa, né? Inclusive eles chamam de pé vermelho para o paranaense, né? Justamente porque esse solo ele chega a atingir mesmo, ele é bastante argiloso e tem uma quantidade considerável de matéria orgânica e facilita bastante a atividade agrícola. Hoje, claro, com o desgaste e a exploração desse solo, esse potencial diminuiu, né? Pulverizaram parte desse solo também em razão da atividade agrícola, mas uma região assim muito importante no ponto de vista da produção agrícola no país, né? E também sob o aspecto cultural, né? É uma região que foi ocupada especialmente pelos europeus, e aí você vai ver a formação, por exemplo, de assentamentos de origem europeia, como os italianos, alemães, né, que fundaram cidades aí que se estabeleceram no território brasileiro, além de outras etnias também. Mas ela foi preferida justamente por causa dessa peculiaridade, né, um clima subtropical, é um clima mais próximo do que é o da Europa, e também a qualidade do solo era muito grande, o que facilitou bastante a atividade agrícola durante o período da ocupação inicial, né. No mapa, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, né? Inclusive aqui vocês vão encontrar o ponto mais extremo do Brasil, né? O Arroio Chuí. Então essa aí é a região sul do Brasil.
Aí vocês vão estar vendo a vegetação de araucária, né? Característica da área, foi muito usado na exploração de madeira. Aí vocês estão vendo aí os campos, né? Os pampas gaúchos, formado basicamente de gramíneas, essa vegetação que vocês estão vendo aí. Então é uma região também muito bonita e isso aí facilitou inclusive a ocupação dessa área para a produção de gado, né? E aí o motivo pelo qual vocês estão vendo é uma área plana, né? Com essa gramínea, né? Com essa vegetação rasteira aqui que o gado se alimentava, né? Posteriormente, claro, parte dessa gramínea ela foi plantada porque aí eles foram encontrando qualidades, variedades melhores, né? Que pudessem então alimentar mais rapidamente e com maior qualidade o gado criado nessa região. Então é uma região bem interessante também pelo aspecto cultural, né? A linguística deles é diferenciada também, ela se destaca com relação ao Brasil justamente pela influência da colonização europeia. Então a divisão regional do IBGE, ela não leva em conta a realidade de algumas áreas do país, né? Porque, veja bem, gente, a região ela é determinada pelos aspectos humanos. Somos nós que, na verdade, vamos delimitar isso, vamos produzir, né? Então, quando a gente regionaliza sobre o aspecto natural, é interessante porque tem um aspecto ambiental por trás dela, né? Mas a natureza em si ela não causa maiores transformações do que os seres humanos. Então, a regionalização é um aspecto humano. E aí, claro, que em função dessa dinâmica, né, das atividades humanas, a região ela vai apresentar-se com características diferenciadas. Então, isso aí vai ficar óbvio, né, vai ficar muito claro observar isso, especialmente sobre os aspectos econômicos, que a gente vai ver mais tarde quando a gente estiver falando da geoeconomia. Quando dizemos que a região sudeste é a que apresenta maior industrialização e urbanização do país, por exemplo, não levamos em conta a economia do norte de Minas Gerais, que Minas Gerais faz parte da região sudeste. Por quê? Porque essa parte norte de Minas Gerais ela é mais ligada à realidade nordestina, né? Por quê? Porque ela apresenta um problema da seca, a indústria da seca, né? Por que chama-se indústria da seca? Porque além do sertão apresentar realmente essas características de falta de água, ou de ausência de água, ou de pouca água, né, criando o clima semiárido, existe um comércio por trás dessa falta de água, onde algumas pessoas se beneficiam, por exemplo, quando perfuram poços, e aí você limita politicamente, por exemplo, com o chamado voto do cabresto, né, que foi muito usado na região nordeste durante especialmente durante o período do coronelismo, né, na região nordeste, em que as pessoas eram forçadas a votar em determinados candidatos porque fulano, ciclano ou beltrano liberava água para essas famílias ou não, né, dependendo da situação. Então essa indústria da seca que girou em torno da exploração dessa miséria brasileira, né, do aspecto miserável da exploração do aspecto climático sobre o aspecto humano, né? E aí você vai ver que realmente a gente comete alguns erros, alguns equívocos, e aí o IBGE comete essa falha, porque esse aspecto regional ele leva em conta mais as características naturais do que os aspectos humanos, né? É claro que ele faz um levantamento dos aspectos humanos e tudo mais, mas há um equívoco com relação a isso aí. Então ela não leva em conta algumas dessas realidades, ela passa por cima dessas realidades, o que acaba distorcendo um pouco a realidade, né? Distorcendo um pouco a verdade da coisa. Então, realmente é necessário que se pense melhor, porque aí dessa forma a gente pode planejar melhor e podemos atuar melhor sobre o aspecto, né? Sobre diversos aspectos, especialmente os econômicos e políticos, porque há uma diferenciação enorme, gritante entre essas regiões. A região sudeste muito beneficiada, a região nordeste e a região norte extremamente precárias, né, em todos os aspectos, né? Você vai ver nos aspectos políticos, nos aspectos econômicos e sociais, há uma diferença gritante entre elas. É só você observar, por exemplo, o IDH, né? Pesquisem aí, verifique o IDH dos estados brasileiros e vamos ver aí a diferença, vamos ver aí como é que essas regiões vão apresentar diferentes indicadores de desenvolvimento humano, né? Que é o que quer dizer o IDH.
Índice de Desenvolvimento Humano. Então a gente vai ver que a região norte e a região nordeste são as mais precarizadas, né? Porque as políticas públicas elas não chegam e atendem às necessidades reais, né, dessas regiões que apresentam características bem peculiares, bem típicas, né? A região norte, nós temos grandes dimensões, rios e tudo mais, né? Isso tudo pode facilitar ou dificultar, por exemplo, a ocupação ou qualquer outra atividade. Então é necessário que se crie uma infraestrutura necessária para que, né, funcione tudo direitinho sobre todos os aspectos. Então essa aí é a divisão regional do IBGE. Então temos então região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, né? 5 regiões definidas pelos aspectos naturais, com exceção da região sudeste. Bom, então vamos encerrar mais esse vídeo, né? Nós concluímos então as 3 últimas regiões que faltávamos falar, né? Que é a divisão regional do IBGE. Vimos aí a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, né? Vocês vão ver então que elas realmente vão apresentar características diferentes. Vamos lembrar aí do aspecto cultural, né? O nordeste tem uma diferenciação realmente dos aspectos culturais, a região sul também, a região sudeste também, e a região norte, que é a nossa, né, que nós vivemos, também temos as nossas peculiaridades, né? Aquilo que nos torna únicos dentro do território nacional, né? A nossa cultura, nosso aspecto típico, né? Os nossos pratos típicos, nossa canção, né? Nosso modo de vida, né? O mais tranquilo, que vida boa, seu mano, né? Que vida boa, suprema, assim, um pouco mais sossegada com relação ao, por exemplo, ao povo da região sudeste, que tem uma vida corrida, atribulada, né? De uma grande metrópole, os problemas urbanos muito sérios. E a gente realmente aqui tem umas vantagens, né? Com relação a isso, a gente vive um pouco melhor, a gente tem contato com a natureza. Aqui ali você pega um carrinho ali, você apenas 30 minutos, 45 minutos, você vai tomar um banho rapidinho no rio próximo, né? 1 hora, 2 horas você está em locais assim de paisagens cênicas muito bonitas, né? Em contato realmente com a floresta amazônica, com os rios e igarapés que fazem parte dessa região importante, né? E aí a gente pode e deve valorizar bastante esses aspectos, porque a gente conseguiu preservar, né, por vários aspectos. A região norte é muito distante, né, e não se encontrou necessariamente o que se procurava durante o período da colonização. Então a região norte, ou a região amazônica, ela ficou meio que esquecida, meio de lado, né, a não ser quando começou o processo de exploração das drogas do sertão, da própria borracha. Então aí a nossa região realmente manteve-se, né, preservada, diferentemente do que aconteceu com, por exemplo, a zona da mata no todo o litoral brasileiro, né? Ela foi explorada com a retirada da madeira, especialmente pau-brasil, jacarandá, né? Que são árvores importantes para a atividade madeireira, né? E, enfim, hoje ela resta de 5 a 7% apenas do território, né, de toda a área dela nativa, enquanto a floresta amazônica tem mais de 93%, 94% de toda a área, né? Mas, ao longo dos anos, essas áreas elas têm sido devastadas em períodos de tempo mais curtos, né, em razão da tecnologia que se tem hoje para a derrubada das árvores. Então, realmente as regiões elas apresentam características bem distintas, bem diferenciadas e bem interessantes, porque elas compõem um país único, enorme, fantástico, que é o Brasil, né? Então a gente encerra por aqui, né, mais esse vídeo. E vamos daí ler a nossa unidade 5, né? Vamos rever aí todo o material da unidade 5, pelos quais vocês já tiveram contato no vídeo anterior e neste. E bola para frente, vamos tocar o bonde que o tempo está passando, né? Vamos lá. Para esse momento nós não teremos atividade, não tem atividade, mas a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Vamos falar sobre os aspectos, né, do complexo regional da geoeconomia, né? Que aí é um outro critério que a gente vai ver com mais detalhes no próximo vídeo. Até mais, gente!